Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos começando o nosso boletim de mercado, olhando para as negociações da soja lá na Bolsa de Chicago. Um encerramento positivo hoje. Foram altas até importantes. Novembro aí com quase 9 pontos de alta, janeiro com quase 10 pontos, maio também aí com 10 pontinhos de alta. Um mercado que oscilou bastante nessa semana e teve um viés negativo aí em boa parte das sessões. A gente vê essa recuperação no final de semana, mas a gente quer entender, obviamente, por que ela aconteceu. E quem nos ajuda nesse entendimento é o Luiz Fernando Gutierrez, lá da Safras e Mercado. Já está aqui com a gente no vídeo. Bem-vindo, Luiz. Obrigado pela participação aqui com a gente. O que aconteceu em Chicago que tirou um pouquinho daquele desânimo da semana, Luiz? Perdeu os 13 dólares por bushel, parece que agora está tentando correr atrás? Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez. O mercado, no fim das contas, teve uma semana negativa ainda, né, Alex? Principalmente aí pressionado por questões envolvendo o furacão Aida, né, que atingiu o Golfo do México, atingiu o Rio Mississippi, atingiu algumas plantas de recebimento de grãos importantes lá nos Estados Unidos. Isso colocou em dúvida aí, ou trouxe problemas para o escoamento da safra americana de alguma forma, né? Tanto a que está quanto a que vai começar a ser colhida daqui a pouquinho. Então o mercado naturalmente fica nervoso com relação a isso, porque pode impactar a demanda pela soja norte-americana. Além disso, a gente teve também uma melhora climática nos Estados Unidos, a verdade é essa. A metade norte do cinturão produtor, aquela parte das Dakotas, de Minnesota, Iowa, que é realmente a região que mais precisa de umidade e que mais sofreu com a falta de umidade nos últimos meses, recebeu chuvas mais volumosas, e isso pode ajudar naturalmente aí no desenvolvimento final das lavouras e impedir que perdas aumentem, né? Então o mercado sentiu um pouco essa pressão negativa, e hoje eu acho que foi mais realmente um movimento de oportunidade por parte de fundos também, até porque o mercado perdeu valor, e isso abre oportunidade, até porque, fundamentalmente, a gente viu ao longo da semana, teve alguns fatores positivos, como, por exemplo, compras chinesas. A gente não viu a China parar de comprar soja americana, pelo contrário, ela continuou comprando soja ao longo da semana, aquela coisa que a gente vem falando há um bom tempo, né? À medida que a gente se aproxima da colheita americana, do início da colheita, a gente tende a ver cada vez mais a China aumentando suas compras. Isso está acontecendo gradativamente. Toda semana, praticamente todo dia, a China anuncia uma venda nova, uma compra nova, os Estados Unidos anunciam uma venda nova, e isso é algo positivo porque mexe com a demanda pela soja norte-americana. Então, o mercado voltou aí para um patamar um pouquinho mais próximo de 13, que eu entendo é um patamar que reflete melhor essa realidade que a gente tem hoje, e ainda, né, em cima de dúvidas com relação à safra americana, que embora a gente tenha uma melhora no clima, ainda existe dúvida aí com relação ao verdadeiro tamanho da safra americana. E eu acho que só o relatório do USDA de setembro que vai começar a deixar um pouco mais claro isso para o mercado. Boa. Bom, vamos então por partes. Essa China comprando, a gente vê uma China sem aquele apetite tradicional dela, né, Luiz? Mas cumprindo a sua função aí, né? Você acha que a demanda ainda tem força para mudar rumo de preços lá na Bolsa de Chicago? Não, eu acho que para cima não. Eu acho que para cima ela traz sustentação, né? A demanda teria força para mudar para baixo. Aí seria uma surpresa, sei lá, uma ausência de demanda, algo inesperado, aí sim. Mas para cima ela está confirmando algo que a gente já espera, então não é algo que traz muita força, traz sustentação sim. Impede que o mercado caia, mas eu diria que se houver alguma mudança seria para baixo, seria negativa, com relação aí a uma diminuição de compras ou uma ausência de compra chinesa, que eu não acredito que vai acontecer. A China precisa comprar soja, a soja americana vai começar a entrar no mercado agora em setembro, natural que a gente veja o aumento das compras, até pela competitividade melhor da soja americana a partir da entrada da safra. Então, tirando surpresas aí, eu não vejo o porquê da gente ter a demanda impactando tanto aí a questão envolvendo os contratos em Chicago. Agora, esse preço orbitando aí em torno dos 13 dólares por bushel, já precifica a safra americana ou ainda podemos ter surpresas aí com os números?
Eu acho que a gente ainda pode ter surpresas, né? Eu acho que a safra americana está cercada ainda de dúvidas. Os números do USDA com os números da Profarma, por exemplo, foram diferentes. Então a Profarma trabalha com um número maior, o USDA trabalha com um número menor. A gente ainda teve entre esses números aí semanas de clima irregular e clima positivo, então a gente não sabe realmente o verdadeiro potencial das lavouras, principalmente nos estados onde a gente tem problemas, né, na metade norte do cinturão. Então eu acho que esses números podem mudar ainda e isso pode impactar sim. Como eu falei, o relatório do USDA do dia 10 aí é bastante importante, a gente não espera que o USDA traga a mesma safra, eu acho que o USDA vai mudar a safra, a dúvida é se vai mudar para cima ou para baixo, e realmente a gente não sabe o que vai acontecer, tudo pode acontecer, digamos assim, porque a gente teve um clima bem misto aí realmente nas últimas semanas, então eu acho que a safra americana não está definida ainda e os números podem mudar e podem impactar Chicago nas próximas semanas. Esse relatório está previsto para ser divulgado dia 10. 10 de setembro, né? 10 de setembro, sexta que vem. Muito bem. Vamos ficar de olho que me parece então ser um relatório importante. Sem dúvida, até porque também essa questão das exportações, agora a gente pode ter algumas mudanças aí, não que isso vai impactar muito, mas, por exemplo, alguns volumes que não vão ser embarcados agora por questões de problemas logísticos, vão sair do quadro de oferta e demanda de 2021 e vão ir para 2021, 22. Né? Então a gente tem que ver como é que vai ser esse movimento, se vai ter alguma mudança um pouco mais drástica. Eu acredito que não, acho que é uma questão pontual, mas é algo que também pode mexer com os estoques aí, tanto da temporada atual como da nova. Mas mesmo que isso aconteça, ele pode até aumentar o estoque final da temporada atual, mas, aliás, isso, né? Isso, mas diminuiria lá na frente. Exatamente, exatamente. Muito bem. Luiz, e Brasil, o que a gente pode analisar, como é que estão os negócios, enfim, vocês aí na safra estão acompanhando de perto a evolução da comercialização. O que dá para dizer sobre a comercialização, tanto de safra velha quanto de safra nova? Essa última semana foi bem fraca em termos de comercialização, né, Alex? Não podia ser diferente. Quando o Chicago recua aí e dólar não ajuda, que é o caso aí dessa semana, o produtor se retrai naturalmente. Ele já está com uma boa parte da safra vendida, tanto a nova quanto a atual. A gente atualizou hoje os nossos números, inclusive, a gente está falando de em torno de 86% da safra disponível já comercializada. É um pouquinho abaixo dos 88,5%, que é a média, mas é um percentual aí interessante já. Acho que o produtor já aproveitou bem os momentos dessa temporada para negociar e aí começa agora a focar realmente nos trabalhos de plantio que vão começar logo, né? A partir do dia 10 a gente já pode plantar no Paraná, se não me engano, a partir do dia 15 no Mato Grosso, e aí vai abrindo os outros estados aí a partir dessas datas, e aí a gente começa realmente uma nova safra brasileira, e o produtor naturalmente já foca nela, né, olhando para o clima inicialmente, esperando chuvas, finalizando os trabalhos aí pré-plantio, então ele realmente agora tem uma tendência de negociar menos, né, de avançar menos nas vendas, até porque ele já está bem vendido de alguma forma, então é natural que a gente tenha um movimento um pouquinho mais lento. Mas eu diria que o mês de agosto não foi tão ruim em termos de negociação, Alex. A gente teve ali momentos entre 10 e 20, que a gente teve um movimento positivo ali no câmbio, né, que se voltou a se aproximar de 5,40, e Chicago estava de lado ali a 13,20, 13,30. Produtores aproveitaram e avançaram um pouquinho sim nas vendas, então o ritmo de negócios não foi tão ruim, não foi tão lento assim, embora continue aí em um ritmo mais lento do que o auge que a gente teve aí em meses anteriores. E com relação à safra nova, só para complementar, Alex, a gente já tem algo em torno de 25% ou 26% comercializados, 25,6% para ser mais exato, contra uma média de 24,9%. Está um pouquinho acima da média, eu acho que o produtor também aproveitou momentos aí favoráveis para ele e avançou nas vendas. Eu acho que ele pode avançar um pouquinho mais, né? A gente sempre tem aquela ideia, né, de o produtor entrar na safra, entrar no plantio, com pelo menos uns 30% negociado, e entrar na colheita com algo em torno de 50%. Isso tem dado certo, tem funcionado, então o produtor tem espaço para avançar um pouquinho mais, ele está avançando, um ritmo um pouquinho mais lento, mas ele está de olho no mercado para aproveitar oportunidades. Muito bom. Então, fatores como preparativos para o plantio, Chicago fraco e câmbio também em queda acabaram reduzindo aí o ritmo das negociações, mas muda a perspectiva daqui para frente ou vai ser assim agora em função principalmente dessa questão do plantio, do início do plantio, Luiz?
Eu acho que o ritmo tende a ser um pouco mais lento durante o plantio, né? E durante o desenvolvimento de uma forma geral, mas principalmente durante o plantio. Mas o produtor ele está de olho porque ele tem aí uma ideia de aproveitar antes do final do ano algumas oportunidades que o mercado ainda pode trazer, né? Então eu acho que daqui a pouco em outubro ele avança um pouquinho mais, se o mercado for favorável para ele, já finalizou o plantio. Então eu acho que a gente vai ter um ritmo lento, embora em alguns momentos a gente vai ter oportunidades a gente deve ter oportunidades que podem trazer o produtor de volta aí para a ponta vendedora, mas vai depender muito do mercado, né? Principalmente câmbio Chicago, naturalmente, porque a questão dos prêmios a gente não tem muito que mudar com relação à safra atual, a gente vai continuar com prêmios sustentados aí até o final da safra, até o final do ano, então ele vai olhar bastante para câmbio e para Chicago e aproveitar as oportunidades. Boa. Muito bem, Luiz Fernando Gutierrez, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre. Obrigado, Alex. Um abraço. Até a próxima. Valeu. Tá aí, Luiz Fernando Gutierrez, Safras e Mercado aqui com a gente, trazendo informações sobre o mercado lá em Chicago. Na análise do Luiz Fernando aí, a gente teve uma sexta-feira positiva para os preços, porém uma semana negativa que acabou encerrando com a cotação da soja abaixo dos $13 por bushel, essa é a referência para o novembro, que é a referência dos negócios do produtor americano. A questão do furacão Aida prejudicando a infraestrutura de comercialização dos americanos, a questão da melhora do clima, trazendo a perspectiva, ou pelo menos colocando essa perspectiva de volta ao mercado de uma safra um pouco maior do que se desenhava, e o preço caindo fez com que o mercado prestasse atenção na oportunidade de se obter soja mais barata. O movimento, portanto, de hoje, esse movimento de alta, tem muito a ver com o posicionamento dos fundos comprando, aproveitando aí esse preço baixo da soja. Também em função da China continuar demandando. Não é uma demanda agressiva, não é uma demanda tradicional da China, né, que nesse momento a gente sempre viu a China bem agressiva, comprando bastante, vindo ao mercado aí buscar o que tem para garantir os seus estoques. Esse ano a China vem comprando devagar e sempre, mas sem deixar de participar do mercado, mas sem aquela postura mais agressiva de compra que o chinês geralmente tem nesse período de entrada de safra americana. Mas, de qualquer forma, essa indicação de que a demanda segue também acabou estimulando esse movimento de compra lá em Chicago. No Brasil, a situação aí é de um mercado mais parado. 3 fatores, segundo o Luiz Fernando Gutierrez trouxe para a gente. Preparativo para o plantio, o produtor está mais focado em se preparar aí para o início do plantio da safra 21-22 do que propriamente participar de um mercado de comercialização. Chicago, que teve essa semana bastante fraca, né, em termos de precificação, e câmbio, que também não está num dos melhores patamares, teve em algum momento de agosto até em nível bom para negociação, mas nessa semana acabou recuando um pouquinho e trabalhando de uma forma a não incentivar muito uma alta nas cotações. Isso acabou, obviamente, reduzindo as negociações no Brasil, mas, de qualquer forma, segundo o levantamento das safras e mercado, a safra atual já negociou 86%, isso é um pouquinho abaixo da média dos últimos 5 anos, que gira em torno de 88,5%, e a safra nova de soja já negociou 25,6%. Isso é um pouco mais do que a média, que gira em torno aí de 24,9%, mas ainda uma negociação bastante tímida quando a gente compara com o ano passado, quando nesse momento já existia aí pelo menos 49% da safra negociada no Brasil, aí, a safra de soja. Então, essas são as informações. Segunda-feira é feriado lá nos Estados Unidos, terça-feira feriado aqui no Brasil. Então, a gente vai conhecer a dinâmica aí das negociações de novo só na próxima quarta-feira. Por isso, o mercado acho que deu essa acalmada aí.
A gente vai ver agora as cotações, como encerraram os negócios lá na Bolsa de Chicago. Você vê na tela que a soja acabou encerrando para setembro a $12,83 por bushel, 3 pontos mais 75 de alta. Para novembro, $12,92, 8,75 de alta. Janeiro, $13,01 por bushel, 9,75. E o maio, $13,13 por bushel, alta de 10 pontos. Vamos ver o milho. Milho acabou encerrando no vermelho, olha aí. Setembro, $5,08 por bushel, queda de 8 pontos mais 25. Dezembro, 5,24, queda de 1,5 ponto. Março caiu 0,75, fechou a 5,33. E o maio, $5,38 por bushel, uma queda de meio ponto. E para finalizar, o trigo. Trigo acabou encerrando aí de forma positiva. Setembro, $7,14 por bushel, 10,5 de alta. Dezembro, $7,26, 9,25 de alta. Março, $7,37 por bushel, 9,25 de alta também. E o maio, $7,43 por bushel, alta de 8 pontos mais 25. São os números de hoje de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.